você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos acompanhando, né? Está curtindo nossas histórias, fica aqui o nosso abraço, né? Nossa gratidão, né? Para você que está chegando aí, dê uma olhadinha, gostou, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Vamos fazer o canal crescer, tem muita história boa, muita mensagem bacana, né? Bom, hoje eu vou falar para vocês uma história que nos foi transmitida por um espírito, né, que ele procurou a gente e ele resumiu o drama dele da seguinte forma: ele disse que fez muita coisa errada, né, mas que ele achava que ele estava certo. E por causa dessa certeza, né, ele entrou numa de convencer todo mundo, arrastar as pessoas naquela direção. E quando ele chegou no final do caminho e viu que a aventura dele não deu em nada, aí veio um arrependimento, né, muito grande, né? Então a gente sentiu, na hora que recebeu a mensagem, um certo amargor, né, uma certa tristeza. Mas é aquele negócio, né? Eu adoraria, né, que as mensagens fossem apenas de espíritos mais felizes, que tivessem grandes notícias, né, mensagens animadoras. Mas eu acho que no meio de todas as mensagens interessantes que nós recebemos ultimamente, com mensagens bem animadas, né, essa que não é tanto assim, né, que ela faz a gente pensar mais, né, eu acho que ela também está valendo, né? O Espírito ele veio de uma forma muito humilde, nos pediu, e é isso aí, o nosso canal, né, é para esse tipo de coisa. A gente está colocando mensagens de cunho evangélico, né, e o arrependimento, né, eu acho que faz parte. Acontece que essa mensagem tem um tom um pouco sombrio, né? O nosso companheiro, a gente vê pelas palavras dele que ele ainda anda sofrendo, né, pelas coisas que fez, e ele está naquele processo, né, de reparação do erro, de arrependimento, né, tentando voltar no caminho. Então, que o nosso companheiro seja muito bem-vindo. A mensagem dele está aqui. Eu espero que sirva, né, a mensagem dele de bom proveito para quem está nos ouvindo, para quem for lê-la, né? E é como diz o Livro dos Espíritos. Eu acho que as pessoas que lerem a mensagem, que ouvirem ela, vão usar razão para analisá-la e chegar às suas próprias conclusões. Se ela tem algum valor, né? Se ela serviu para motivar, para melhorar, né? Ou se ela não tem, ela não cumpriu o propósito, né? Ficou só um monte de palavras que resumem a grande mágoa, né? Mas lá vai a mensagem, né? Que fique a crítica, né, a análise por parte de cada um, né? De vocês que estão aí ouvindo a nossa mensagem, né? E eu acho que é interessante, né, sair um pouco da linha assim dos espíritos que já estão engajados no bem, abraçando a caridade, né, e dar oportunidade para o espírito que ainda está no meio do caminho, ele está se recuperando, ele anseia por voltar à companhia dos bons, né, e ele está com o coração carregado de tristeza e arrependimento. Então lá vai. A mensagem se chama Blind Lands. Blind em inglês quer dizer cego, e land, terra. Então, Blind Land é a terra dos cegos, né? Então ela começa assim: a aula chegara ao fim. Peguei minhas coisas e fui para a sala dos professores, onde achei a professora Matilde tomando um café. Fico feliz que tenha voltado ao nosso convívio, professor. Obrigado, Matilde.
Fique sabendo que eu votei através da internet pela sua liberdade. Fique agradecido, Matilde. Ela deixou o copo em cima da mesa e me encarou. Notei que tinha os olhos pretos e agora os seus olhos são azuis. E o que tem isso, Matilde? Eu gostaria também de ter olhos azuis. Vi que a curiosidade estava matando Matilde e decidi dizer a ela como havia conseguido meus olhos azuis. Puxei a cadeira e me sentei nela bem na frente, bem de frente para Matilde, né? Sabe, Matilde, eu era obstinado pela ideia da liberdade e tinha aqueles que dominam o povo de Blindland como a pior coisa do mundo. E essa ideia fez com que eu criasse um grupo de inconformados. Né? O nosso amigo ele não gostava do governo, de quem governava Blindland. Bonito, bacana o nome, né? Blindland. Né? Pois é. Como éramos poucos e não tínhamos os recursos necessários para enfrentar o inimigo de peito aberto, passamos a agir na surdina. Cometíamos pequenos roubos de suprimentos e armas, tentávamos prejudicar a comunicação do inimigo, éramos bons em confundi-lo usando da mentira e das fake news. Sempre que a oportunidade aparecia, descíamos a lenha nele, tentando empolgar o povo à revolta. Usava até mesmo o meu humilde cargo de professor para encher a cabeça dos meus alunos com ideias de liberdade. Foi um dia em que senti que o povo estava mais disposto a me ouvir, tamanhas as barbaridades que o inimigo andava fazendo, que me deu na cabeça que era o momento exato para um grande levante. Bastaria alguém suficientemente louco para começá-lo, e todo mundo viria atrás. Convencido pela minha vaidade, que devia ser eu que começaria o levante, que levaria o povo à liberdade, cheguei ao esconderijo entusiasmado em dizer do meu plano para os demais companheiros de causa. A caminho do meu destino, tropecei em um cego que pedia num canto da rua. Perdoe-me, meu amigo. Nossa, por que tanta pressa? É que tem uma revolução para começar. O cego meditou por um instante. É o quarto hoje que me aparece com a ideia de libertar o povo. Sério? As coisas não andam muito bem, né? Mas os pretensos libertadores se esquecem que antes do nosso país ser ocupado, vivíamos na miséria danada. E com a ocupação, em troca dos recursos que aquele que chamamos de inimigo tira de nós, ele nos dá ciência e conforto, sem falar que já não conseguimos distinguir nós do inimigo, já que a ocupação trouxe consigo a mistura, fazendo do nosso inimigo nosso parente, e hoje nossos filhos formam um novo povo resultante dela, né, da mistura. Você está tentando me convencer que a ocupação foi uma coisa boa? Estou lhe dizendo o que vejo. Isso aí o cego falando para o revolucionário, né? Olhei para o cego e fiquei pensando se ele estava zombando com a minha cara. Olha, eu vivia sonhando com o celular antes da ocupação. E a primeira coisa que o inimigo fez quando ocupou nosso país foi propor a troca de nossos porretes de madeira e facas por um celular. E não vi ninguém que não fizesse a troca. Você não acha que a nossa liberdade vale mais que um celular? O cego voltou a pensar. E o silêncio dele me fez crer que eu havia atingido seu calcanhar de Aquiles. Mas isso não era verdade. Talvez o celular pela liberdade seja pouco, mas o inimigo também arrumou para a gente a Netflix, micro-ondas, carro, escola, hospital, computador, água encanada, esgoto, pavimentar as estradas, modernizar os portos e aeroportos, criar um sistema de previdência e saúde pública, deram um jeito no déficit de moradias construindo conjuntos habitacionais, sendo que eu vivo em um apartamento confortável em um conjunto e não tem muito tempo que eu morava na rua. Uai, se o negócio está tão bom assim, o que você está fazendo pedindo esmola? É que é a única coisa que eu sei fazer.
Porém, recebo uma pequena aposentadoria por invalidez, que dá para pagar as contas. A esmola é um excesso que eu uso para patrocinar minhas férias, sendo que em setembro vou para Porto de Galinhas, uma linda praia no estado de Pernambuco, no Brasil. Uai, só desse jeito vou começar a gostar do inimigo. Que vantagem há na plena liberdade de passar fome? Prefiro a pouca liberdade que tenho o estômago cheio. Poxa vida, seu cego, você não pensa que livres do inimigo poderemos fazer o que quisermos? E o que você quer, senhor revolucionário? Uai, prosperidade, é claro. Ora, não seria prudente aprendermos primeiro a navegar antes de nos atirarmos na travessia do oceano cheio de perigos, sob a pena do barco afundar pela falta de experiência? Seu cego, somos capazes de cuidar de nós mesmos? Tem certeza, seu revolucionário? Pois eu sei do país vizinho que conquistou a liberdade faz algum tempo e mergulhou numa profunda recessão econômica e instabilidade política. E hoje o poder por lá troca de mãos a toda hora, pois eles não planejaram o que iam fazer depois da revolução que promoveram. Não se prepararam para o depois da revolução, e o despreparo fez com que o depois fosse pior do que o antes. Ora, seu cego, o inimigo, o que o inimigo construiu, vai ficar por aqui. As estradas, os edifícios, né, as indústrias. E nós temos como conservar o que foi construído sem a ciência do inimigo? Ora, seu cego, então eu devo aceitar a submissão eterna? Ah, pela sua impetuosidade, seu revolucionário, creio que sou mais velho que você. Pois saiba que já vi muita coisa nesta vida, e as coisas que vi me levaram a concluir que a liberdade está na educação. A educação é a verdade que liberta. O homem educado sabe das coisas, sendo assim, ele é senhor de suas próprias ações, porque aprendeu a usar as ferramentas capazes de dizer a ele se é verdade, mentira ou principalmente razoável. Quanto mais educado é um homem, maior sua capacidade de medir os riscos e tomar decisões sensatas, pois a educação amplia a visão. O homem que pensa e não se deixa levar apenas pelo impulso, dificilmente entrará num buraco para salvar um amigo que caiu dentro dele, se não estiver certo que dará conta de sair de dentro, pois sabe que se cair dentro do buraco e não der conta de sair, serão dois que precisarão de ajuda e ele deixará de ser útil para ser um tolo. Toma uma moeda, vai. O cego pegou uma moeda e sorriu, agradecendo. Espero que seja bem sucedido na sua revolução. Estou certo disso, tá? Segui o meu caminho e quando cheguei ao esconderijo, onde meu grupo subversivo se reunia, a polícia me esperava. Fui preso e depois de apanhar um bocado, confessei minhas intenções revolucionárias e como castigo me colocaram na televisão. O telespectador devia votar sobre qual seria a minha pena depois de ouvir 30 segundos do meu discurso de ódio. As opções eram a morte, a prisão ou a liberdade. Foi um dia, recebi a visita do cego na cadeia. Me perdoe, mas não tenho nada para dar para o senhor, seu cego. Ah, eu vim retribuir a moeda que me deu outro dia. Ixi, meu estado de espírito estava tão azedo que, sinceramente, eu não estava disposto a levar o cego a sério. Mas vamos lá, né? Pode falar, meu amigo. O cego pensou um pouco e disparou. Pare de atacar o poder local, pois quem assiste a TV tem raiva do inimigo, mas como não pode fazer nada a respeito, vai descontar essa raiva em você. E quanto mais descer a lenha no inimigo, mais o telespectador vai descer a lenha em você. Porque o ser humano tem ainda hoje dentro de si muito de espírito de porco. A maioria, por ser pobre e passar aperto, tendo quase nada para alegrar a vida, adora ver o circo pegar fogo, pois assim sai da condição de oprimido por uma sociedade desigual para o opressor pelo menos uma vez na vida. Afinal, não é isso que é ser espírito de porco? Odiar o opressor mau, apesar de sonhar em estar no lugar dele fazendo maldades ainda maiores?
Não vou mudar meu discurso, pois eu acredito nele. Poxa, seu revolucionário, e de que adiantará sua morte? Ah, eu vou me tornar um mártir e servir de inspiração para todos os que desejam liberdade. Bom, sendo assim, se mudar de ideia e desejar continuar vivendo, pode dizer que foi tolo enfrentar alguém maior e mais forte que você, e o jogarão na prisão pelo resto da vida. Contudo, se desejar a liberdade, é só passar a falar bem do seu inimigo, pois é ele que controla a mídia, e quem sabe não consiga até mesmo um emprego no governo. O senhor me toma como insensato, não é? Bom, digamos que eu o vejo como um jovem cego pelo ideal prestes a cair no abismo, logo à frente. Poxa, para quem é cego, você parece enxergar mais do que eu, né? Quer saber como eu fiquei cego? Disse que sim. E o cego começou a me contar a história dele. Eu era como você e lutei para livrar o país do inimigo. E quando me pegaram, criei que me tornaria o mártir que levaria o povo a se mobilizar e fazer a grande revolução. Até que descobri que foram os meus próprios companheiros que me entregaram, pois eles ganhavam do inimigo para manter o ideal revolucionário sob controle, e eu ameaçava descontrolar as coisas. Na época, riram na minha cara depois que me arrancaram os olhos, porque, segundo eles, eu não enxergava mesmo, já que não vira que meu verdadeiro inimigo estava bem diante do meu nariz, pois eu havia sido enganado por quem mais confiava. Sendo assim, não precisava deles, e deram os meus olhos para alguém que fizesse melhor uso deles. Parece que passou a enxergar melhor sem eles, né? Isso mesmo, seu revolucionário. É que eu passei a enxergar pelos olhos do bom senso. Tocado pela explicação do cego, decidi entrar na dele. O que quer que eu faça? Olha, para começar, não queira mudar o mundo sozinho. A mudança acontece de dentro para fora e não do jeito contrário. Volte para a escola onde dá aula e ensine o que aprendeu com a experiência que está vivendo agora para os seus alunos. Diga a eles que a educação fará com que enxerguem mais longe, talvez até mesmo o caminho que dará na liberdade e que não tenha que passar pela violência. Por que o senhor está me dizendo essas coisas, isso? O cego levou a mão ao queixo. Porque sei quem traiu você. O traidor não enxerga que a vantagem que conseguiu puxando o seu tapete só durará até o momento em que um outro puxar o tapete dele. E não o fez enxergar o equívoco que cometeu, assim como está fazendo comigo? Ele é cego porque tapa os olhos de propósito com as mãos para não ver. Não teme que eu saia daqui e o mate? Mate aquele traidor miserável, agora que sei que foi ele que me traiu? Mexendo a cabeça de um lado para o outro, o cego parecia negar uma ideia ruim. Foi exatamente isso que fiz após perder os meus olhos. Tratei de arrumar a morte daquele que me traiu. A vingança me realizou durante um tempo, mas o espírito do traidor passou a me assombrar. Ele morava nos meus sonhos, manipulava minha consciência para me atormentar. E antes que eu me matasse, tamanho o meu desespero, pois já não suportava mais a obsessão de que era alvo, fui ajudado por alguém que convenceu o espírito obsessor a reencarnar como meu filho, pois assim eu teria a chance de me reconciliar com ele e ele comigo, pois está escrito que não sairíamos da prisão até pagarmos o último ceitil, ou seja, não deixaremos este mundo de sofrimento e passaremos a viver em lugares mais felizes, a não ser que façamos as pazes com os nossos desafetos. Meu coração estava tomado pelo ódio, quando mandei que o cego fosse embora. Contudo, depois de pensar bastante, decidi mudar o meu discurso e passei a falar do inimigo o contrário do que falava antes nas chamadas da TV. O inimigo, então, me deixou ir depois de arrancar os meus olhos e me dar uma pensão por invalidez. Mendigava na praça, diante do templo, quando ouvi uma voz conhecida. Toma uma moeda, cego. Segurei a moeda e sorri, e agradeci a esmola. Conheço a voz. Eu sou o cego que mendigava onde está mendigando agora. E não mendiga mais? Não, desde que ganhei um novo par de olhos.
Como aquela revelação havia me emudecido, ele falou: sim, os olhos são seus, meu amigo, mas não se preocupe, porque não demorará a aparecer alguém que se recuse a enxergar que toda mudança verdadeira começa no coração. Um novo revolucionário que crê que as coisas só mudam pela força de quem arrancarão os olhos e os darão para você. Gostaram da história? Uma história interessante, né? Uma história que fala de visão, né? Fala, o cara está lá preso na visão pessoal dele a respeito da realidade, sendo incapaz de enxergar as coisas que estão em volta dele, né? A pessoa que passou essa história, a gente sente o amargor que ela está passando no coração, né, pelas palavras que ela nos transmitiu, né? O camarada estava totalmente equivocado, né? Ele queria mudar as coisas pela força, mas ele não havia planejado a mudança. Então, ele ia lá libertar o povo e depois deixar o povo boiando, né? Aí o cego virou para ele: olha, o país vizinho fez isso e agora vive instabilidade econômica, disputa pelo poder, miséria, né? E aí o cego fala: a grande revolução se dará de dentro para fora e através da educação, porque o homem educado ele vê mais longe, né? Aquele que aprende sabe fazer as coisas, sabe analisar a realidade, né? Ele participa mais da vida, ele é mais feliz. Já está provado, a pessoa mais educada é mais feliz, né? Portanto, nós precisamos de educação, precisamos de sermos educados, precisamos ser educados, né? A gente tem a educação, tem que ter educação como a base da nossa vida, e a gente tem que procurar educar o nosso irmão, na medida do possível, sempre que houver oportunidade. Não deixar o cara na escuridão, né? Não são poucos aqueles que pouco sabem e acham que sabem tudo, e que cometem erros absurdos, né? A gente sabe disso. Bom, texto bom para meditar, né? Boa história para meditar, né? Eu sinto que o Espírito que encaminhou a mensagem é um Espírito bem intencionado, que ele quis passar uma mensagem positiva. Então, vamos tentar tirar dessa mensagem o melhor que ela tiver, né? Sempre as coisas, de tudo, sempre há como tirar alguma coisa boa, né? Então, eu peço que vocês meditem, né? E fiquem com Deus, e até a próxima boa história.